Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de fevereiro, quinta-feira. Estamos na sexta semana do tempo comum. Somos convidados a acolher a palavra de Deus, caminhar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando seus ensinamentos, seus milagres, para que possamos assim ir cada vez mais vivendo este chamado a ser discípulo, a ser discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda no dia de hoje com a primeira leitura do livro do Gênesis. Nós estamos acompanhando, sobretudo durante esses dias, o dilúvio. Noé, que é convidado a adentrar a barca junto com os seus familiares. E neste caminho, então, nós acompanhamos todo esse percurso. Noé e seus filhos, juntos aos animais, saíram da barca, já estão em terra firme. E o próprio Deus, depois eles oferecerem o sacrifício, diz a Noé: e seus filhos, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, era para que eles repovoassem a terra. Esta fecundidade de Deus em nossa vida. O casal é convidado à abertura aos filhos, a viver essa graça, mas todos nós, sem exceção, somos convidados a essa fecundidade na presença de Deus, no amor deste Deus para conosco, de um Deus que tanto nos ama. É esta fecundidade que nos leva a perceber de fato a graça da aliança que Deus fez conosco. Deus estabelece uma aliança com Noé. Deus disse a Noé e seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos, selvagens, enfim, a todos os animais da terra que saíram convosco da arca, estabelecendo convosco a minha aliança. Então, o Deus da aliança, o Deus que forma aliança com o seu povo. E nós
neste tempo, na nova barca que é a igreja, também fomos agraciados com a aliança de Deus. Uma nova e eterna aliança nos foi dada, a aliança do corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Salmo 101 traz como resposta: o Senhor olhou a terra do alto céu. Então, o Deus que olha, que cuida, que protege, não é um olhar inquisitor, mas um olhar de pai que cuida e zela de seus filhos. Por fim, o Santo Evangelho, então, amados irmãos e irmãs, nos fala de nosso Senhor Jesus Cristo, que continua então a caminhar, vai para os povoados, agora está na Cesareia de Filipe, e no caminho ele pergunta aos discípulos, essa é a pergunta fundamental de todo cristão: quem dizem os homens que eu sou? Então, primeiramente, eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, enfim, ou algum dos profetas, e Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta a cada um de nós hoje. Essa pergunta é fundamental. Quem é Jesus para nós? Algo que nós precisamos entender. O Deus da vida precisou se encarnar para nos ensinar a ser pessoas humanas. Então, saber quem é Cristo é ter acesso pleno à nossa humanidade, a nos conhecermos também. Conhecendo Jesus, nós nos conhecemos no mais íntimo de nós mesmos. Por isso, esta pergunta, ela se faz precisa hoje também. E vós, diz Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro dá uma resposta de fé: tu és o Messias. Jesus proíbe que Pedro possa então anunciar isto, porque Jesus não queria ser conhecido como um profeta ou como Messias triunfalista. E logo em seguida ele apresenta como é então que ele será, ou como ele é o Messias enviado do Pai. Ele é o servo sofredor. Nós temos aqui, amados irmãos e irmãs, o primeiro anúncio da paixão, onde Pedro tenta persuadir Jesus a não falar isto, que longe dele falar uma coisa assim, proibindo severamente. Ele precisava continuar falando da palavra, realizando os milagres, mas falar que era preciso sofrer, morrer, mas ressuscitaria. Isso é uma visão muito pessimista de alguém que fracassou. Mas Jesus vai dizer a São Pedro e a cada um de nós hoje, talvez se também nos colocamos na situação de Pedro: vá para longe de mim, Satanás. Satanás, diabo, divisor, enfim, aquele que é contrário ao projeto de Deus. O termo que está aqui no grego, no original, no texto original, não seria vá para longe de mim, mas sim opisomo, vá para trás de mim. Jesus convida São Pedro a retomar o seu lugar. Pedro foi convidado a seguir Jesus, a não colocar-se à frente dele como pedra de tropeço, mas seguir o Senhor. E neste segmento és então Kéfas, a pedra aonde a igreja é edificada. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a fé deste homem, uma fé viva e verdadeira. Possamos também nós seguir nosso Senhor Jesus Cristo, não nos colocarmos à frente dele, não somos nada. Deus é tudo em nossa vida. Precisamos segui-lo e não nos colocar à frente querendo guiá-lo. Nós não temos esta força. Nós somos criaturas e, como tal, precisamos daquele que nos criou, aquele que nos sustenta, que sustenta o universo com todo o seu ser. Sem ele, nada existe. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que tenhamos claro: Jesus, quem é Jesus para nós?
o Filho do Deus vivo e verdadeiro, que veio para nos salvar, dando a sua vida para que tenhamos vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.